Ciência Moral em Traços Gerais, parte 8. Mas Alexander não se quer encostar à obviedade destas intuições. Sim, de facto, a mera clareza autoevidente do livre-arbítrio refuta teses necessitaristas. Como? Se o livre-arbítrio e o necessitarismo são incompatíveis, e o primeiro é um facto, o segundo tem de ser falso. Mas se o necessitarismo é falso, é expectável que encontremos na própria tese alguns problemas internos. E é isso mesmo que Alexander quer averiguar nesta secção. Admitindo que isto é uma discussão rarefeita sobre realidades de difícil compreensão, é da mais alta importância esclarecer os termos que usamos para fazer esta discussão. Um deles, e crucial, é o próprio livre-arbítrio. Segundo Alexander, o livre-arbítrio é, cito, a liberdade de fazer aquilo que volimos na medida do nosso poder. Por poder, Alexander quer dizer isso mesmo, poder fazer isto ou aquilo. Isto é relevante para os nossos julgamentos morais. Por exemplo, se uma pessoa se estivesse a afogar na praia e houvesse apenas uma pessoa de passagem que se apercebeu disto, mas que não sabia nadar, não podemos condenar esta pessoa pela sua omissão de se atirar para a água e salvar a outra. Mas condenaríamos esta pessoa se ela tivesse um telemóvel no bolso e tivesse falhado ligar para um número de emergências, ou se ela tivesse boas pernas e tivesse falhado de correr para ir chamar alguém que soubesse nadar. Outro termo que requer esclarecimento é de necessidade. Alexander diz que há um entendimento de necessidade que não é incompatível com o livre-arbítrio. Ele chama a isto de necessidade filosófica ou necessidade moral e que é formulada deste modo. Cito: a operação garantida das causas morais, produzindo efeitos morais segundo o poder que possuem. Teria sido proveitoso se Alexander se tivesse alongado mais um bocado e explicasse melhor esta formulação da necessidade moral. Mas presumo, tendo em conta leituras de outros filósofos do senso comum que o precederam, que isto não é mais que dizer que o livre-arbítrio consiste na capacidade de escolher segundo a natureza do agente moral. Nós, como agentes morais, também fazemos parte da natureza, isto é, também somos entidades sujeitas a fenómenos causais e isto sempre em parâmetros de espaço e tempo. Portanto, quando nós escolhemos sempre nos limites das causas que precederam o momento da nossa decisão. Não só causas externas, como por exemplo, a causa de não saber nadar foi nunca ter aprendido, ou a causa de não ter um telemóvel no bolso foi tê-lo deixado no carro, mas também causas internas, ou morais, como diz Alexander. Por exemplo, a causa de só terem ocorrido na mente da pessoa as opções ABC foi os hábitos de conduta que criou nos últimos 2 anos. Ou a causa da pessoa ter estes sentimentos morais em vez de outros foi a educação que recebeu, mais as experiências que teve. E creio que isto está em linha com as ilustrações que Alexander nos dá, por exemplo, de que os anjos no céu, por terem uma natureza piedosa, são incapazes de pecar. Isto, no entanto, não implica que não tenham livre-arbítrio. Significa que, do rol de escolhas possíveis que se apresentam ao seu poder de escolha a cada dado momento, tem como limitação aquilo que é piedoso e exclui o que é pecaminoso. Ou seja, dentro deste rol de atos possíveis, eles são livres de escolher aquele que querem. Mas há outro modo de caracterizar a necessidade, e é esse que cria dificuldades em discussões sobre o livre-arbítrio. É quando a necessidade significa que nem sequer há um rol de atos possíveis e que podem ser livremente eleitos pelo agente moral. Ou seja, tudo o que ele decide e faz a cada dado momento só podia ser isso mesmo e nada mais. A diferença entre estas duas caracterizações de necessidade podem ser ilustradas deste modo. Que cada nódulo seja um momento de decisão e ato, e cada traço um decurso de ação realizado. Alexander diz que a confusão que se faz nestas concepções de necessidade é a confusão entre certeza, garantia, e necessidade metafísica. Nós podemos estar completamente certos ou assegurados de que os anjos celestiais de Deus farão o bem, e o mesmo se pode dizer dos demónios sobre o mal. Estamos certos ou assegurados de que este será o caso precisamente porque percebemos quais são as naturezas destas criaturas, isto é, que tipo de causas internas ditam o âmbito de atos possíveis para estas criaturas. Ou seja, independentemente do que eles venham a escolher, podemos estar seguros de que vão escolher de uma certa maneira. Necessidade metafísica, por sua vez,
ocorre quando a cadeia de causa e efeito se desenrola sem intervenção do poder de escolha ou livre-arbítrio. Por exemplo, se atirarmos uma pedra ao charco, é necessário que a pedra afunde até assentar no fundo. Se aumentarmos a temperatura da água destilada gradualmente, ela ferverá aos 100 graus centígrados necessariamente. É assim e não podia ser de outra maneira. Cito: a verdadeira razão é de que um efeito necessário é produzido contra a vontade ou sem vontade, enquanto que um efeito livre é um ato voluntário. O problema da concepção da necessidade fatalista da escolha moral, dito isto, é precisamente achar que os seres humanos funcionam do mesmo modo que pedras que afundam em charcos ou água destilada a ferver a certas temperaturas. Então, e que causas internas são essas que podemos falar de agentes morais, nomeadamente seres humanos? A resposta é as motivações. Como vimos no vídeo anterior, Alexander rejeita a teoria que faz do homem um ser passivo que só reage às circunstâncias externas. Pelo contrário, o autor, e eu acompanho nisto, defende que, cito, toda a força que governa o homem vem de dentro e dele mesmo. Alexander dá o exemplo do pão e a água. O pão e a água têm zero capacidade de influenciar as nossas decisões. O que tem poder de influenciar as nossas decisões são motivações como fome e saciedade. São estas motivações que parcialmente nos movem ou não a ir buscar pão e água para nos alimentarmos. Podemos acrescentar a este exemplo o facto de não haver pão e água de fácil acesso e que os únicos ao nosso dispor são propriedade de outra pessoa. Aqui a fome pode ser confrontada com o respeito pela propriedade alheia e o desejo de ser virtuoso mesmo em condições adversas. Alexander reitera, cito, um homem não é governado por nenhuma influência de fora ou separada de si mesmo. A verdadeira fonte das suas ações reside inteiramente nas suas próprias inclinações e vontade. As coisas externas tendo mais nenhuma influência que o fornecimento de objetos satisfatórios aos seus apetites e outros desejos. Alexander nota que uma outra contraproposta à necessidade fatalista é também um extremo infundado. A teoria de que a vontade do homem é completamente independente de qualquer constrangimento interno, isto é, não há qualquer conjunto de causas internas antecedentes à decisão e ato que delimitem as condutas possíveis. Chamemos esta proposta de libertismo. Mas isto vai contra a nossa experiência. Aliás, é precisamente porque há tal coisa como motivações, ou estados de espírito, como se costuma dizer, que muitas vezes conseguimos prever o comportamento de outras pessoas. Ao sabermos que uma pessoa é animada por ressentimentos e uma certa misantropia, podemos esperar dela uma conduta azeda em geral. Mas isto não há aliba da sua conduta azedada porque a qualquer momento ela pode iniciar um conjunto de decisões que a levem a modificar as suas motivações e, por consequência, a modificar o conjunto de decisões e atos possíveis. A consequência de insistir num livre-arbítrio internamente não condicionado é de que seria impossível prever o comportamento das pessoas. A cada dado momento poderia sair uma qualquer decisão e um qualquer ato. Seria como fazer girar a roda da sorte e ver o que sai. Mas, como vimos, não é esta a realidade. Mas além de não ser real, também faria da nossa conduta completamente irracional. Porquê? Porque os fins dos nossos atos, aquelas coisas em virtude das quais agimos, estão como que embutidas nas nossas motivações. E sem motivações não haveria fins. Se não há fins, em virtude do que agiríamos? Em virtude de nada. E qualquer decisão e ato não poderiam ser justificados. Não poderíamos dar razões para justificar porque agimos de uma certa maneira em vez de outra.